Olá, tudo bem? O programa Rafael Abud, Violência Zero, a hora do basta, tem a grata satisfação de trazer para você uma convidada especial, Patrícia Baia, uma mulher experimentada, vivida e que tem muito a contar para nós. Como vai? Tudo Muito bem? obrigada pelo convite, Prazer, muito Rafael. prazer ter você aqui conosco, viu? Tem muita gente querendo ouvir seu depoimento, suas informações. Vai ser um sucesso, já sei que vai ser. Muito obrigada. O que é violência? A mídia aberta fala de tudo quanto é tipo de violência, mas aquela violência de agressão, de assassinato, de coisas assim é, impactantes que dão audiência de mídia para a TV aberta. Mas existem muitos casos de violência que são da vida diária, da relação familiar, da relação comercial, da relação de casais, e vai por aí afora. E muitas vezes as pessoas nem sabem que são atos de violência. O que você acha disso? Bem, lamentavelmente a violência ela é uma particularidade da natureza humana. Nós temos a necessidade, em alguns momentos, de lidar com sentimentos como raiva, frustração, e muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com isso de uma forma justa e equilibrada. Às vezes a gente tem uma determinada circunstância e a forma como nós nos expressamos ela já é agressiva. A agressividade meio que brota do ser humano e a gente precisa de muita consciência, a gente precisa de muita atenção para que nós não venhamos a ferir o próximo em cima das nossas frustrações. Eu fico às vezes pensando, será que nós não estamos vivendo a era da violência no mundo inteiro? A gente só vê notícia ruim, só violência, é guerra, é agressão, é assalto, é não sei o quê, é só dificuldade que as pessoas têm de ser um cidadão comum. Você não pode mais andar nas ruas, você não pode mais sair de carro, você não pode mais sair de moto, você não pode mais sair de bicicleta. O medo está instalado. Eu estou exagerando? Eu acho que sim. Hum. Eu espero que eu esteja sendo minimamente coerente, mas eu acho que existe sim um exagero, porque hoje nós temos um espetáculo midiático que poucas gerações antes da nossa tiveram, e ainda assim, hoje nós temos rádio, TV, internet, cinema e em um volume muito maior. Talvez lá atrás houvesse alguma forma de multiplicar esse tipo de conhecimento, mas pelo que nós temos aqui de informação, era muito menos. E, querendo ou não, quando a gente tem um volume muito grande de informação sendo divulgado, chama a atenção. Mas, se você observar, somos uns 8, 9 bilhões de pessoas na face da Terra, nem todo homem bate na mulher, nem toda mãe mata sua criança, nem todo filho mata seus pais. Sim. Porém, uma Suzane Richthofen fez um escândalo que abalou o país inteiro, Sim, sim. virou caso de cinema, virou Deu fama, né? deu fama, trouxe uma série de continuidades de matérias jornalísticas. Então, eu acredito que hoje o que acontece, na verdade, é nós temos sim um volume muito grande de violência. Lamentavelmente, tem guerra, tem assassinato, tem estupro, tem de tudo, infelizmente. Porém, eu acredito que nós estamos, como nunca antes na história da humanidade, com a capacidade, com o poder de trazer essas informações à tona sem que elas gerem pânico. Depende muito da forma como as informações são tratadas, mas eu acredito que nós temos hoje a capacidade e o conhecimento necessário para lidar com essas informações, trazer sem que haja geração de pânico e que sim, nós saibamos, tais pessoas se comportam mal. E sim, tais pessoas precisam ser corrigidas. Uhum. É necessário.
É necessário, eventualmente, o afastamento da sociedade, é necessário, eventualmente, pagamento de multas e tudo mais, mas eu acredito que nós estamos num momento em que nós temos conhecimento de psicologia, de psicanálise e tantos outros, neurolinguística, que podem ajudar a humanidade a corrigir a sua rota e evitar daqui para frente novas explosões de violência e de qualquer outra forma de agressividade. Sim. Às vezes eu fico pensando que a falta de informações, de treinamentos, de ambiência. Por exemplo, o cidadão vai casar, mas ele não tem a menor ideia o que seja um casamento, não tem a menor ideia o que seja um ser humano ou mulher para um convívio. E vai apenas atraído pelo físico ou pela sexualidade, mas o dia a dia não é só isso. Quando vem filhos, então, a coisa fica mais grave, porque não sabe o que é uma criança e transfere para a criança aquilo que está plantado dentro de si, de onde veio, quando era criança, como foi tratado, e vai repassando, como bem disse você, a necessidade de um preparo psicológico, psiquiátrico, psicanalítico, é muito importante para que haja a consciência. Opa, estou exagerando na dose. Opa, não devo falar assim. Então, essas coisas podem produzir um efeito de redução ou de até decréscimo do índice de violência. Porque se eu te aborreço, você fala o que você quer para mim, e eu falo o que eu quero para você, está instalado o caos da violência. Não é? Eu estava vindo para cá de metrô, de repente, do meu lado, um cidadão olhando para a minha camiseta Violência Zero, um senhor de idade, cabelo branco, barba branca. O ar-condicionado do metrô não está funcionando. Eu falei, nós estamos respirando um ar já viciado. Eu vou descer, vou denunciar. Ele desceu na próxima estação. Provavelmente ele se sentiu meio que sufocado, ou então desrespeitado, ou então violentado, porque ele entra no metrô, sempre tem ar-condicionado, e naquele vagão não tinha. Não é? Mas como que são as pessoas? Não é? Sai, se aborrece, se manifesta. Há que se preocupar, quando você vai fazer qualquer coisa, com todos os tipos de pessoas, as necessidades que elas têm, as formas que elas têm para reagir à não eficiência do sistema. O que você acha disso? Bem, em termos de sistema, a gente não tem muita coisa para fazer, porque existem recursos, existem interesses, eventualmente pode ser estratégico que o determinado ar-condicionado não esteja funcionando em um determinado lugar, ou outro Sim. equipamento qualquer. Às vezes não convém para uma determinada instituição, pode convir, mas pode estar na fase de manutenção também, então a Sim. gente não tem como lidar com certas coisas. Mas quando existe uma relação comercial, e isso foi citado há pouco tempo numa conversa de bastidores, é importante que nós estejamos atentos para que nós não venhamos a cometer uma violência contra o nosso cliente. Porque, querendo ou não, ele é o nosso maior amigo, é o nosso mantenedor, e aquele que hoje, de repente, por exemplo, eu estou alugando um imóvel seu. Se eu lhe peço um comprovante de endereço e você estoura o seu prazo previamente combinado, o que pode estar acontecendo ali? Eu posso ter um problema por não conseguir comprovar o meu endereço, posso ter problemas no meu trabalho e posso ter que, por consequência, desistir do imóvel, posso Uhum. desistir do negócio. Então, da mesma forma que numa violência física, se eu te dou um tapa, você tem a, a margem de me devolver esse tapa, numa situação de desacordo comercial, uma parte que se sente agredida vai romper o contrato, no mínimo, isso quando não processa. Então,
para minimizar ali todo esse desconforto, a melhor coisa que a gente tem a fazer é agir de acordo com a coerência. A coerência é a melhor coisa, é a melhor vacina contra a violência que a gente tem. Você falou em incoerência. A gente pode falar em incoerência, intolerância, falta de educação para o convívio social, que faz com que as pessoas, cada um quer puxar a sardinha para a sua brasa, não é? E não há um acordo, não há assim uma tolerância, não há assim uma consideração pelas circunstâncias, não é? E as pessoas têm reações adversas que podem rapidamente mudar para um ato de violência e poderia ser evitado, não é? E isso faz com que desperta na cabeça da gente, se tivesse um programa de educação para esse convívio social, nas escolas, nas instituições, nas empresas, em todos os lugares, que todo mundo pudesse ter acesso, a prevenção começava a contrabalancear, porque se todos os pesos dos pratos da balança vão para a violência, a próxima questão vai ser violência de novo, porque ninguém está preocupado em combater a violência, né? Isso faz a sociedade acordar para esse fato. E as pessoas idosas parecem ser mais preparadas para isso, porque elas têm carências. A legislação brasileira protege bastante o idoso, bastante a criança, bastante a mulher, mas não é só isso. Existem casos de violência que ainda não viraram leis. Exemplo, você vê um anúncio, vê um produto anunciado com um preço, vai lá comprar e o vendedor fala, não tem, acabou. Você andou, se deslocou, foi até lá, e chega lá e ouve, não tem. Agora o preço não é mais esse, é esse. Não é um ato de violência, é isso para você? Já Não, aconteceu com você? não, isso daí já faz parte do imponderável. A gente também não pode ser tão sensível assim. Existem coisas que estão dentro do limite e o esgotamento de um produto, de uma oferta, também faz parte. Lamentavelmente, hoje nós vivemos em uma economia baseada em princípios de escassez e nem sempre os recursos estão aí disponíveis para todos. Eu gostaria de agradecer muito pelo seu convite e eu acredito que esse é um contato, um assunto que rende muita conversa e eu gostaria de ver numa outra oportunidade para que a gente possa debater um pouquinho mais sobre a questão comercial e os efeitos disso em cima do combate à violência e como que, de repente, os comerciantes eles podem ajudar a encabeçar uma campanha de violência zero. Sim. Para encerrar, você acha que há uma maneira de combater a violência de uma forma participativa, educada, sistemática? Sem dúvida, sem dúvida. Na minha opinião, acho que nós podemos nos inspirar em uma pessoa que, infelizmente, não está mais aqui nessa dimensão, mas que deixou um exemplo excelente, que é o Mahatma Gandhi. Uhum. Ele conseguiu separar a Índia do Império Britânico sem uma única bala. Ele simplesmente partiu para o princípio de não agressão. Então, se um homem conseguiu algo nesse nível, todos nós podemos fazer qualquer outra coisa. Não é? Muito bem, muito obrigado. Que Deus abençoe e prospere esse pensamento que vai fazer uma grande diferença para você, como apresentadora de televisão, como mulher, como uma pessoa que interage para fazer o mundo ficar melhor. Isso serve para você que está assistindo também. Em vez de ficar aí reclamando, que ideia você tem para reduzir a violência ou para combater a violência? Entre em contato conosco. O programa Rafael Abud está à sua disposição pelo WhatsApp 11 9 5802 5350. Vem conosco. Sejamos a diferença que queremos ver no mundo.